Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos. Esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e é o livro que traz a história do próprio Emmanuel, quando ele era o senador romano Públio Lentulus. Ele se passa ali na época de 31 depois de Cristo, ali na época em que Cristo estava encarnado lá. E o senador Públio Lentulus teve a oportunidade de se encontrar com ele. E nós estamos aqui na segunda parte do livro, livro esse então que traz a história verídica de Emmanuel, e que ele diz que é para nos servir como roteiro, para que a gente aprenda com os erros dele, que nós sejamos sábios, que a gente não precise cometer o mesmo erro que ele cometeu, que a gente poupe sofrimento nessa nossa caminhada evolutiva, e que a gente escolha aprender pelo amor, e ele mostra aqui que ele escolheu aprender pela dor. Então, nós estávamos aqui no sexto capítulo, ou no quinto capítulo, onde foi Catacumbas da Morte, o nome é Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio, foi esse quinto capítulo, onde a gente viu que combinou-se então ali com naquela festa em que o senador foi, ele e outros políticos foram condecorados, foram homenageados pelo imperador Nero, por 20 anos de trabalho ou mais, acredito. Eles foram homenageados ali com uma grande festa realmente, que passou por serem condecorados ali no Palácio de Júpiter, e depois passou por estar vindo toda aquela parada mesmo, eu entendi mesmo como um desfile assim de escola de samba mesmo, uma grande parada mesmo, com vários blocos, cada um trazendo uma coisa diferente, onde havia aquela parte em que havia as corridas de biga e que havia aquele momento grandioso para a plateia, que era quando havia ali o confronto e saía os cavalos e o cavaleiro e o cocheiro só acabava quando eles morriam, saíam todos estraçalhados. Mas eu acredito que o ponto alto, o ponto culminante, foi quando eles foram jogados, os cristãos, inclusive a Lívia, foram foram colocados e as portas foram abertas ali para as feras selvagens. Eles foram devorados pelas feras e o senador estava assistindo tudo isso sem saber que a Lívia estava ali entre os que estavam sendo devorados pelas feras, até porque ele não tinha certeza para onde ela tinha ido. E ele pensava que, como todos os que estavam assistindo, exceto o imperador, que sabiam que eram cristãos, eles pensavam que eram os escravos que estavam sendo jogados, colocados à disposição das feras famintas. E aí nós vimos que depois que o senador descobriu tudo, ele entrou numa tristeza absurda, mas ele teve a ajuda de Jesus Cristo. Assim que ele começou a se abrir, ele enviou o amigo dele, Flamínio, o mestre enviou o Flamínio para estar trazendo um alento a ele, e quando ele perguntou o que eu faço, ele disse: perdoa. E aí então no final do último vídeo, o que a gente viu foi quando as luzes do palácio se apagavam de leve e quando todos buscavam o repouso no silêncio da noite, o orgulhoso patrício, ou seja, o senador, retirava do cofre de suas lembranças mais queridas a cruz de Simeão e, ajoelhado qual o fazia Lívia, parava a máquina do convencionalismo mundano para meditar e chorar amargamente. Ou seja, aqui a gente vê que ele se dobrou, ele está se dobrando aos ensinamentos de Jesus Cristo, porque agora é ele que utiliza aquela cruz que a Lívia recebeu de Simeão e aos pés da qual ela rezava, diante da qual ela rezava de joelhos toda a noite, e ele via, e agora quem está ali ajoelhado diante da mesma cruz é ele. E aí vamos então para o sexto capítulo, que é Alvoradas do Reino do Senhor. E antes de começar, eu peço então a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa abençoar essa minha disposição de estar fazendo a leitura desse livro com o único objetivo que traga clareza para quem ainda não entendeu. Eu coloquei aqui no título: quem não acredita em reencarnação, não é para você esse vídeo. Porém, se você está aberto para acreditar, esse livro é sim para você. E eu tive até uma pergunta aí de uma pessoa, eu nem entendi que fosse uma pergunta, desculpa, eu não lembro o nome agora, eu também não sei se ela
me autorizaria a dizer o nome, mas a pessoa perguntou então, se existisse encarnação, então por que Jesus Cristo veio? E aí eu entendo que ele veio exatamente para isso, ele veio para ensinar o amor incondicional e acreditar que aqui é só uma passagem, uma única vez, e que eu que sou bonzinho e sigo aqueles dogmas da minha religião, eu vou para o céu, e o outro que segue uma outra religião, então ele vai para o inferno, ou que não segue nenhuma religião, ou simplesmente que não concorda com aquilo que está sendo dito na minha religião, ele vai para o inferno. Então eu acredito que isso não tem nada a ver com amor incondicional. Então eu acredito que Jesus Cristo veio nos ensinar sim o que é reencarnação. Mas como eu disse, como eu te respondi, é só o meu ponto de vista. Como eu te disse também, todo o meu entorno, todos os meus familiares, todas as pessoas mais próximas a mim discordam de mim, porque eu cresci, fui batizada e cresci em uma religião, na religião católica, para quem que não admite a reencarnação, que não acredita. Porém, eu respeito, cada um no seu momento, mas a minha crença é essa, tá bom? Então vamos continuar. Reportando-nos a dolorosa e comovedora cena do sacrifício dos mártires cristãos na arena do circo, somos compelidos a acompanhar a entidade de Lívia na sua augusta trajetória para o reino de Jesus. Nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza, como as que se abriram nas esferas mais próximas do planeta, quando da partida em massa dos primeiros apóstolos do cristianismo, exterminados pela impiedade humana nos tempos áureos e gloriosos da consoladora doutrina do Nazareno. Então aqui esses foram os primeiros, então, exterminados pela impiedade humana. Depois vieram muitos outros. E aí ele dizendo que nunca os horizontes da terra foram blindados ou brindados com paisagens de tanta beleza. Naquele dia, quando as feras famintas estraçalhavam os indefesos adeptos das ideias novas, toda uma legião de espíritos sábios e benevolentes, sob a égide do Divino Mestre, lhes rodeava os corações dilacerados no martírio, saturando-os de força, resignação e coragem para o supremo testemunho de sua fé. Ou seja, aquela coisa que a gente já veio dizendo e entendendo desde o início. O sacrifício é alguma coisa que a gente chega a um momento como de grandeza, de abertura espiritual, de abnegação e de iluminação grande, como a de Lívia, e aí a gente entende que esse sacrifício, ele não é alguma coisa que Deus está querendo ver ninguém sofrer, e aí nesse momento a pessoa no momento em que a fera vai atacá-la, ela já se vê saindo do corpo. Ela não sente a dor, ela não sofre pelo martírio causado ao corpo, mas ela tem a coragem, ela dá o testemunho de fé para aqueles que estão olhando. É como Helena de Cusa, que ele diz, que ele mostra ali no livro Boa Nova, que também foi queimada viva enquanto o algoz dizia renuncia, renuncia. O próprio filho dela pedia que ela renunciasse a Jesus Cristo e ela disse não. Com certeza ela também teve esse auxílio. Como ele diz aqui, que nesse momento os corações dilacerados do martírio eram saturados de força, resignação e coragem para o supremo testemunho de sua fé. Ou seja, aqueles que estão a trabalho, como que diz, aqueles que estão a serviço de Jesus Cristo não são deixados, não? Ninguém fica sozinho, ele está ali ajudando. Sobre as nefastas paixões desencadeadas naquela assistência ignorante e impiedosa, desdobravam os poderes do céu o manto infinito de sua misericórdia. E além daquele vozerio sinistro e ensurdecedor, havia vozes que abençoavam, proporcionando aos mártires do Senhor uma fonte de suaves e ditosas consolações. Entardecia já quando tombavam as últimas vítimas ao choque brutal dos leões furiosos e implacáveis.
E a gente vê essa cena, essa atmosfera que ele está descrevendo, como a que aconteceu quando o próprio mestre foi crucificado ali no Monte Gólgota, que a gente via também que a Lívia tinha uma visão ali da janela da casa dela, ela via o Monte Gólgota e ela olhou e o que ela viu foram luzes, foram esses anjos, enquanto que as pessoas que estavam ali, o que eles viam era escuridão, eram os céus gritando, era uma escuridão fora do normal naquele momento e era só horror, para vermos então como é que a gente vê aquilo que a gente está na vibração. Lívia via então toda essa luz que agora está acontecendo exatamente com ela, talvez não exatamente na mesma proporção, mas com ela e com o grupo que foi aqui sacrificado também. Abrindo os olhos entre os braços carinhosos do seu velho e generoso amigo, Lívia compreendera imediatamente a consumação do angustioso transe. Simeão tinha nos lábios um sorriso divino e lhe acariciava os cabelos paternalmente, com meiguice e doçura. Estranha emoção vibrava, porém, na alma liberta da esposa do senador, que se viu presa de lágrimas dolorosas. Ao lado, notou com penosa surpresa os despojos sangrentos do corpo dilacerado e entendeu, embora seu espanto, o doce mistério da ressurreição espiritual de que falava Jesus nas suas lições divinas. Então ali, o Simeão tinha nos lábios um sorriso, porém ela se viu presa de lágrimas dolorosas, porque ela ainda estava ali muito terra a terra, não é? Ela ainda estava ali, não tinha entendido ainda completamente, especialmente porque ela viu, já imaginou que emoção deve ser a gente olhar e ver o corpo dilacerado ali do nosso lado? Mas aí ela entendeu o doce mistério da ressurreição espiritual, porque ela estava vendo o corpo ali morto, porém ela estava muito, muito mais do que viva, né? Desejou falar de modo a traduzir seus pensamentos mais íntimos e todavia tinha o coração repleto de emoções indefiníveis e angustiosas. Aos poucos, notou que da arena ensanguentada se erguiam entidades, qual a sua própria, ensaiando passos vacilantes, amparadas, porém, por criaturas etéreas, aureoladas de graça incomparável, como jamais contemplara em qualquer circunstância da vida. Aos seus olhos desapareceu o cenário colorido e tumultuoso do circo da ignomínia, e aos seus ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos. Notou que do firmamento constelado fluía uma luz misericordiosa e compassiva, afigurando-se-lhe que nova claridade, desconhecida na terra, se acendera maravilhosamente dentro da noite. Imensa multidão de seres que lhe pareciam alados cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas. E aqui eu me lembro de uma explicação que eu vi em algum vídeo ou que eu li em algum lugar do momento da saída do espírito do corpo, da alma do corpo, que tem aquele cordão de prata que nos liga, então, né, que faz essa ligação. Ali naquele filme Minhas Vidas, a Shirley Temple, ela explica bem como ela teve essa experiência e saindo do corpo e vendo, olhando para trás e vendo que ela estava ligada com esse cordão de prata, que tem um outro nome que não me vem agora. E aí então essa pessoa disse que o espírito ele vai saindo pelos pés, ele vai sendo tirado pelos pés. E aí é isso também que se explica quando se dá o fenômeno do suicídio, porque é só no momento que está determinado, que foi determinado pela vida, por Deus, é que esse cordão é cortado, que a gente é retirado, é que é cortado. Eu acredito que faça uma alusão, é mais ou menos parecido com quando se corta também o cordão umbilical quando a gente nasce, não é? Deve ser mais ou menos. E aí, então, se a pessoa se suicida, ela fica ali, uma das coisas que eu vi é que ela fica ali do lado do corpo, vendo o corpo ser
ser deteriorado, ser consumido então ali pelos germes, pelas bactérias. Deve ser alguma coisa terrível. Isso é bem explicado ali no livro da Ivone Pereira, A Memória de um Suicida. E aí eu acredito que isso justifica essa quantidade essa imensa multidão de seres alados que ela via ali, porque é muita gente para fazer ali esse parto, ao contrário do espírito quando ele volta para casa, nesse renascimento ao contrário, né? Os médicos, os enfermeiros estão ali então para tirar e cortar esse cordão umbilical. Espero que eu tenha me feito entender aqui no que eu quis passar, tá bom? Deslumbrada, viu então que entre a terra e o céu se formava radioso caminho, através de uma esteira de luz intraduzível, que não chegara a ofuscar o brilho caricioso e terno das estrelas que bordavam, cintilando o azul macio do firmamento. Observou novas legiões espirituais que desciam celeremente das maravilhosas regiões do infinito. Ou seja, foi um dia de bastante trabalho ali para o plano espiritual, para vir buscar todo esse pessoal e trazer toda essa injeção de ânimo, trazer todo esse conforto, trazer todo esse apoio para essas pessoas que estavam ali fazendo esse trabalho assim de tão grandioso, que faz parte do trabalho da implantação do Evangelho de Jesus Cristo na Terra, não é? Empolgados com as sonoridades delicadas daquele ambiente indescritível, seus ouvidos escutaram então sublimes melodias do plano invisível, como se de envolta com liras e flautas, harpas e alaúdes cantassem no alto as divinas totinegras do paraíso, projetando as alegrias siderais nas paisagens escuras e tristes da terra. O espírito dela, como que impulsionado por energia misteriosa, conseguiu então manifestar as emoções mais íntimas e mais queridas. Abraçando-se ao velho e generoso amigo de Samaria, pôde murmurar, banhada em lágrimas: Simeão, meu benfeitor e mestre, roga comigo a Jesus para que esta hora me seja menos dolorosa. Ou seja, ela ainda estava sofrendo bastante, apesar de toda essa luz, de toda essa radiação angelical que ela via no entorno dela. Ela acabou de passar por um momento grandioso. Sim, filha, respondeu o venerável apóstolo, aconchegando-a ao coração como se o fizesse a uma criança. O Senhor, na infinita misericórdia dele, reserva carinho a quantos lhe recorrem à magnanimidade, com a fé ardente e sincera do coração. Acalma teu espírito, porque estás agora a caminho do reino do Senhor, destinado aos corações que muito amaram. Ai, gente, que consolo lindo, olha. Então, olha como vale muito a pena a gente estar, então, fazendo essa caminhada, tendo essa certeza, tendo esse consolo que Jesus Cristo fala do Consolador, não é? Que a gente venha a uma caminhada e que não é injustiça, que tudo aquilo que parece que seja para o nosso mal é para o nosso bem, só depende da forma como a gente enfrenta, como a gente vive. Por quê? Porque depois... Não é que é depois que veio, que a gente já veio aqui para sofrer, não é essa a minha tese. A vida é grandiosa, é maravilhosa, o nosso tempo, como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, nós estamos em trânsito, então esse período entre uma casa e outra, a gente está viajando, a gente está em trânsito, a gente tem que aproveitar ao máximo, é lindo, é grandioso. Tudo que é possível ser feliz aqui, a gente tem que ser feliz, é isso que a gente busca, viver a vida, comer com todos os talheres possível a vida, mas fazendo o nosso melhor, porque assim a gente sabe que depois, olha, a caminho do reino do Senhor, destinado aos corações que muito amaram, aos corações que entenderam a mensagem de Jesus Cristo do amor incondicional. Esse que eu falei aí no início, esse que não admite que porque aquele que não acredita na minha crença, não segue o dogma que eu sigo, vai para o inferno e eu vou bonitinho para o céu ali para sempre, né?
Naquele instante, porém, uma força incompreensível parecia impelir para as alturas quantos ali se conservavam sem a pesada indumentária da terra. Lívia sentiu que o terreno lhe faltava e que todo o ser dela volitava em pleno espaço, experimentando estranhas sensações, embora fortemente amparada pelos braços generosos do venerando amigo. Era de fato uma radiosa caravana de entidades puríssimas que se elevava em conjunto através daquele cintilante caminho traçado de luz em pleno éter. Ou seja, a gente sai literalmente voando na luz, deve ser grandioso. Experimentando singulares sensações de leveza, a esposa do senador sentiu-se mergulhada num oceano de vibrações suavicíssimas. Todos os companheiros lhe sorriam e, contemplando-os igualmente amparados pelos mensageiros divinos, ela identificava um a um quantos lhe haviam sido irmãos no cárcere, no martírio e na morte infamante. Em dado instante, todavia, como se a memória fosse chamada a todos os pormenores da realidade ambiente, lembrou-se de Ana, sentindo-lhe a falta naquela jornada de glorificação em Jesus Cristo. E aqui então ela via todos aqueles que foram presos ali junto com ela nas catacumbas e que deram o testemunho como carneirinhos tranquilos, que sabiam o que estavam fazendo, que sabiam a quem estavam servindo, que sabiam a quem estavam a serviço de quem e por quê. E agora, todos que fizeram como tinha que ser feito, estavam todos ali amparados pelos mensageiros divinos. E aí ela se lembra de Ana. Bastou que a recordação lhe aflorasse no íntimo para que a voz de Simeão esclarecesse com a proverbial bondade. Olha outra coisa que acontece ali, né, gente? Olha como não é todo mundo que está pronto, então, para assim que fecha os olhos, passar para esse plano desse jeito, porque assim que ela pensou, o Simeão já esclareceu, ou seja, a comunicação é dessa forma. E eu ouvi dizer por várias pessoas diferentes que Chico Xavier era desse jeito também, não podia pensar perto dele. Imagina se a gente ainda está naquele momento que a gente só fica pensando mal dos outros, não é? A gente ainda passa vergonha. Aí então, vamos ver o que o Simeão disse a ela. Filha, mais tarde poderás saber tudo. Na tua saudade, porém, inclina-te sempre aos desígnios divinos, inspirados em toda a sabedoria e misericórdia. Não te impressiones com a ausência de Ana neste banquete de alegrias celestiais, porque aprove a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina de suas bênçãos, entre as sombras do degredo terrestre. Ou seja, a Ana ainda tinha o que fazer. Jesus Cristo é tão grandioso que ele sabia que Ana agora seria ali o braço direito, seria ali como um amparo para o senador. O senador é muito amado, nossa. E a gente vê por quê. Aquela alma superficial e orgulhosa daquele tempo se tornou quem se tornou, assim como é o caminho para todos. Leva o tempo que levar. Lívia ouviu e resignou-se silenciosa. Reconheceu que seguiam sempre pela mesma estrada maravilhosa, que a seus olhos parecia ligar o céu e a terra num fraternal amplexo de luz, afigurando-se-lhe que todos os divinos componentes da luminosa caravana flutuavam num movimento de ascensão em pleno espaço, demandando regiões gloriosas e desconhecidas. No seio dos elementos aéreos, admirava-se de conservar todo o mecanismo de suas sensações físicas através do eterizado e radioso caminho. Ou seja, ela notando que ela sentia como o corpo dela ficou, o corpo de carne ficou, ela viu ele dilacerado, ele foi literalmente comido pelas feras e depois a gente viu que o restante eles ainda fizeram tochas. E penduraram nos postes, tocaram fogo. O corpo dela ficou, porém o corpo etéreo, o corpo etérico, esse continuou, esse que é chamado de perispírito, e ela sente então conservar todo o mecanismo das sensações físicas dela. E eu acredito que isso eu já ouvi falar também de pessoas que quando perdem um membro, que tem uma parte do corpo amputada, elas ainda continuam sentindo como se existisse, como se ainda tivesse ligado ali ao corpo.
Ao longe, nos abismos do ilimitado, parecia divisar novos firmamentos estrelados que se multiplicavam maravilhosamente no seio do infinito, e observava radiações fulgurantes que, por vezes, lhe ofuscavam os olhos deslumbrados. E ao longe ali, nos abismos do ilimitado. O ilimitado, não é como quando a gente olha para o horizonte e a gente vê ali um final, é ilimitado. De outras vezes, olhando furtivamente para trás, vi um acervo de sombras compactas e movediças, onde se localizavam as esferas de vida na Terra distante. Em ambas as margens do caminho, verificou a existência de flores graciosas e perfumadas, como se os lírios terrestres, com expressões mais delicadas, se houvessem transportado aos jardins do paraíso. Gente, os lírios terrestres com expressões mais delicadas. As flores aqui já são grandiosamente lindas, já são assim, alguma coisa que eu fico pensando, meu Deus, como Deus é inspirado. E aí eles ainda com expressões mais delicadas, é grandioso. A eternidade apresentava-se-lhe com encantos e venturas indizíveis. Simeão falava carinhosamente da adaptação à vida nova e das belezas sublimadas no reino de Jesus, recordando com alegria as penosas angústias da vida na terra, quando aos seus ouvidos ecoaram vozes argentinas e harmônicas dos rouxinóis siderais que festejavam, nas alturas, a redenção dos mártires do cristianismo, como se estivessem chegando às cercanias de uma nova Galileia, como se fosse um ninho de almas santificadas e puras, balouçando aos ventos perfumados de interminável primavera, na árvore maravilhosa e sem fim da criação. Gente, o Emmanuel tem toda essa facilidade de mostrar tudo de uma forma tão poética, já é lindo, e ele faz ainda mais que a gente entenda quase, mas eu acredito que estando lá deve ser muito mais grandioso ainda. Aquele hino suave, claro, ora se elevava às alturas em sonoridades prodigiosas, como se fosse um incenso sutil das almas procurando o sólio do sempiterno em hosanas de amor, de alegria e de reconhecimento. Ora descia em melodias arrebatadoras, demandando as sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais empedernidos. Ou seja, sobra. Quando alguém se joga numa piscina, tem água que cai para os lados. Então, aqui está acontecendo essa festa de resgate, essa festa de amor, de louvor, de recompensa àqueles que deram tão bem, fizeram tão bem o trabalho deles. E aí isso respinga pela terra e chega destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais empedernidos. A linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações das melodias do invisível, mas aquele cântico de glória, ao menos palidamente, deve ser lembrado por nós outros como suave reminiscência do paraíso. Glória a ti, Senhor do Universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito, e é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas. Por teu amor sacrossanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas. Abençoa, Senhor do Universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo de amor, de paz, de caridade e de beleza. Fortalece nossas aspirações de cooperar em sua seara santa. Multiplica as nossas energias e faz chover sobre nós o fogo sagrado da fé para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino da tua misericórdia para que se purifiquem todos os corações mergulhados no lodo dos crimes e das
impenitências terrestres. E basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, ó Divino Mestre, os que chegam redimidos com o anélito Criador de tuas bênçãos sacratíssimas. Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que os prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no torvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo, mas na tua bondade e misericórdia, abres aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. Então aqui esse hino, então, traduzindo aí tudo que aconteceu com eles, como é que eles estavam se sentindo agora. Então, voltando para o reino de Deus aqui, dando graças a Jesus. Estrofes de profunda beleza espalhavam nas estradas claras e sublimadas do éter universal as bênçãos da paz e das alegrias harmoniosas. Os seres inferiores das esferas espirituais mais próximas do planeta recebiam aqueles eflúvios sacrossantos do celeste banquete reservado por Jesus aos mártires da doutrina de redenção dele, como se fossem também convidados pela misericórdia do Divino Mestre, e muitos deles, recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas, se converteram para sempre ao amor e ao bem supremos. Ou seja, quem está pronto, a bênção vem de todos os lugares. Olha só, a festa era para aqueles que estavam, era para aqueles filhos pródigos que estavam, não posso falar que são os filhos pródigos não, porque eles estavam fazendo o trabalho que eles deveriam ter feito. Era para esses 200 então que acabavam de ser jogados ali, sacrificados. Diante das feras famintas, para espetáculo dos outros que não entenderam nada, como que diz, para o divertimento dos outros que ainda não entenderam a mensagem de Jesus Cristo. E aí os seres inferiores das esferas espirituais, porque a gente ali com o livro Nosso Lar, por exemplo, a gente entendeu que há várias colônias aí, em cima eu acredito que de cada estado há uma colônia. Aquela, por exemplo, Nosso Lar, ela fica ali em cima do rio. E aí são as esferas espirituais mais próximas do planeta. Eu não acredito que Lívia tenha ido para uma dessas esferas. Ela está passando, não acredito não, ele está explicando aqui. Porque no nível dela já não é mais aqui, mais ali que que ela fica. Eu acredito que vão sendo assim, vai subindo assim, mas às vezes quanto mais próximo da Terra, mais a gente ainda está ali com o pezinho ali nos degraus anteriores, né? Então, esses seres inferiores, ele diz, e eu acredito que seja esses inferiores aqueles que ainda não entenderam tudo. Não é que sejam aqueles os negativos, como chama o professor Eikuto, aqueles realmente que estão ali, realmente se abraçaram com o mal e como no filme Guerra nas Estrelas, realmente se transformam o Jedi, que era o Jedi da luz, e por apego ele se transforma no próprio coisa ruim. Então são os seres inferiores que ainda estão presos nas nossas fraquezas humanas, nas paixões, nas vaidades humanas. E aí então eles ficam ali, como quando o André Luiz mostra ali no filme Nosso Lar, tudo a vida que ele teve daquele jeito, ele foi ali para essa colônia, nessa esfera espiritual. Porém, aquela festa toda, aquela grandiosidade de luz que estava sendo emitida ali por toda aqueles anjos alados que vieram aí trazer essas pessoas, então ela resplandeceu, como que ela respingou ali nesses seres inferiores das esferas espirituais, e alguns recebendo no íntimo aquelas vibrações maravilhosas se converteram para sempre ao amor e ao bem supremos. Ou seja, está passando ali a parada, eu sinto que é ali que eu tenho que correr atrás, eu pego na rabeira mesmo. Quando eu era criança eu via um monte os meninos passavam um caminhão, eles corriam e pegavam na rabeira, e eu até pensei um dia também, eu falei, não, acho que é melhor não.
Então, é desse jeito aqui, tá passando essa luz toda e eu tenho um pouquinho de discernimento, eu pego na rabeira e eu vou mesmo. E esses que fizeram se converteram para sempre ao amor e ao bem supremos. Harmonias suavíssimas saturavam todas as atmosferas espirituais, derramando sobre a terra claridades augustas e soberanas. Naquela região de belezas ignotas e prodigiosas, intraduzíveis na pobreza da linguagem humana, Lívia retemperou as forças morais depois do austero cumprimento de sua missão divina. Ali compreendeu a extensão do conceito de muitas moradas dos ensinamentos de Jesus, contemplando junto de Simeão as mais diversas esferas de trabalho localizadas nas cercanias da terra, ou estudando a grandeza dos mundos disseminados pela sabedoria divina no oceano imensurável do éter, na imortalidade. Obedecendo às tendências do coração, não se esqueceu das antigas amizades nos círculos espirituais colocados nas zonas terrestres. Então aqui ela entendeu o conceito de muitas moradas, contemplando as diversas esferas de trabalho, ou seja, a gente viu que ali no nosso lar, sempre trazendo essa colônia como exemplo, porque aqui eu acredito que a gente conhece mais por causa da obra de André Luiz, ali a gente via que não tinha ninguém sem trabalho, que ali ninguém foi para descansar, que era trabalhar e trabalhar para poder estar depois ali trocando a moeda ali, era o trabalho e o entendimento, como ficou bem claro no livro, né? E aí, então, por isso ela entendeu as muitas moradas, porque a gente são oficinas, eu acredito, a escola oficinas para o nosso crescimento, para o nosso despertar até chegar radiosamente ali no final, onde não há mais trabalho, a gente se funde de novo à luz e aí é só bênção, só graça, só alegria. Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa se preparavam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. E vamos ficando por aqui, nessa então primeira parte do 6º capítulo, em que a gente vê então toda a recompensa de quem fez ali, entregou bem o trabalho, quem respondeu bem ao chamado de Jesus Cristo. A Lívia então sendo mostrada ali todas as belezas e ela tendo tanto entendimento, tantos downloads acontecendo para ser mais contemporâneo e não dizer tantas fichas caindo. E então, mas vamos ver, eu acredito agora na próxima parte desse capítulo, ela vai receber nada menos, eles vão receber nada menos do que a visita do Mestre Nazareno. Ele próprio vem recepcioná-los a todos. Jesus Cristo é um patrão grandioso, é um irmão maravilhoso, é um mestre grandioso que realmente faz jus. Eu li quando da passagem de Chico Xavier que ele próprio veio buscar o funcionário dele, que tão bem fez, que tão bem representou por aqui. Então, eu fico aqui, agradeço você que acompanhou, você que está gostando, você que está achando que os meus comentários estão sendo úteis, pelo menos, e você que quiser compartilhar, se você está gostando, você que quiser deixar seu like, sua curtida, e você que quiser ir lá dar uma visitada no meu canal, se você ainda não é inscrito, se você quiser se inscrever, se for leve, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho lá também os livros dos outros, do Chico Xavier, que são Paulo Estevão e Boa Nova. Tá bom? Eu deixo aqui as playlists se você quiser ver, e tem muitos outros livros lá também, mais alguns vídeos, tá bom? Fico super feliz de receber a sua visita lá, se você quiser, tá? Muito obrigada e espero te ver pro próximo vídeo. Tchau!